mestre de canto, um salmo didático de Davi para cítara. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Tomam-se de grande pavor onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Esse já é o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós reconhecemos, Senhor, que somos apenas pó e somos limitados, ó Deus. O Senhor conhece a nossa natureza. Deus eterno, em Cristo Jesus, em nome de Jesus, te pedimos que ao considerarmos a Tua palavra agora, o Senhor nos traga a iluminação devida aos nossos corações, aqueles que vão ouvir essa mensagem, Senhor, que o Senhor possa falar aos seus corações, o Senhor possa derramar a Tua graça, o Senhor possa trazer entendimento, o Senhor possa trazer edificação à Tua igreja e glória ao Teu santo nome. Perdoa, pois, o nosso pecado e nos dirige, ó Senhor, no entendimento da Tua palavra, cativos à direção e na dependência do Teu Santo Espírito. É assim que nós cremos, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, não sei se vocês tiveram essa impressão quando leram agora o Salmo, que a gente já leu isso em algum outro lugar, não? Se vocês folhearem aí o Salmo um pouquinho para trás e abrirem o Salmo número 14, que até o apóstolo Paulo vai fazer certa referência lá em Romanos 1, o Salmo 14 diz assim, olha como é parecido o Salmo, ele diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entende todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. É praticamente um déjà vu, né? O salmista gaguejou. Ele, na verdade, será que ele reescreveu o mesmo salmo? E há algumas diferenças entre o Salmo 14 e o Salmo 53. A começar da forma como Deus é mencionado, a partir nesse segundo livro. O Salmo é dividido, o Saltério, né, os Salmos é dividido em 5 livros, e nesse segundo livro ele usa sempre, em vez de o nome pactual de Deus, Yahvé, ele chama sempre aqui de Elohim. E essa é uma das mudanças que há do Salmo 14 para o Salmo 53. Mas ele é muito parecido até o versículo 5. Do versículo 5 em diante ele tem algumas mudanças. E algumas explicações para isso. Os comentaristas aí se debruçam a respeito de por que é que Davi, de repente, inspirado, por que é que o Espírito Santo de Deus inspiraria Davi para escrever a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, 2 vezes. E alguns explicam, dizendo que o Salmo 52, 53 e 54...
eles são uma oração de Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para falar da situação dele com 3 personagens que a gente encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 22, que é o Doeg, que é aquele cidadão que vai acabar levando com que Saul dizime toda uma cidade por causa da atitude dele. E o Salmo 52 seria uma resposta, uma oração de Davi, pensando na figura de Doeg. O Salmo 53, Davi pensando na figura de Nabal, que está lá em 1 Samuel capítulo 25, depois da história de Doeg, e um pouco depois vai ter a história de Nabal, que é aquela história linda lá de Davi vem fugindo de Saul com um certo grupo de pessoas que haviam se juntado a ele, ali o seu pequeno exército e a sua pequena milícia, né? E ele vai se aproximando das terras de Nabal, e ele está muito cansado e pede então, além da passagem, que Nabal pudesse acolher Davi ali. Não era segredo para ninguém que Davi tinha sido ungido por Samuel e que era um forte concorrente ao trono. Só que Nabal, o nome Nabal significa loucura, louco. Nabal, de forma insana, insensata, ele simplesmente despreza a Davi, de modo que ele não só não permite, como ele também manda uma mensagem muito dura pelos mensageiros de Davi. Então Davi está se preparando para invadir a propriedade de Nabal e matá-lo e acabar com o que ele tem lá. E uma mulher muito sábia chamada Abigail, que seria o nome de Esther, se não tivesse havido resistência lá em casa, não só em casa, mas toda a igreja. Sei que as pessoas têm como nome Abigail. Eu tentei de novo com Elisa, mas não teve jeito, não colou. Mas Abigail, que é uma mulher muito diferente de Nabal, né? Deus é misericordioso. Com um cara tão insensato, deu uma mulher tão sábia. Abigail corre sem Nabal saber, e ela prepara alguns jumentos com determinados suprimentos e se antecipa a Davi. Antes que Davi viesse contra Nabal, ela se antecipa e se prostra diante de Davi com todas as honrarias, se humilha diante dele e pede, intercede pelo seu esposo, pela loucura que ele tinha cometido. E Davi, pela atitude de Abigail, poupa a Nabal. Mas Deus não poupa Nabal, porque pouco tempo depois, Nabal, diz a Bíblia que Deus fere a Nabal e ele morre. E esse Salmo 53 seria então uma oração de Davi à insensatez de Nabal. E o Salmo 54 a Davi se referindo então à situação dos Zifeus, que foi um povo em que Davi protegeu e tentou se refugiar lá, mas eles tentaram entregar Davi, e Davi então faz essa oração inspirado pelo Espírito Santo de Deus no Salmo 54. Uma outra explicação, Charles Spurgeon dá, segundo o pastor Emílio Garófalo Neto, ele disse que o Spurgeon disse que, na verdade, e não exclui a primeira explicação, é que Davi, lá no comecinho do Saltério, ele vive uma situação com pessoas insensatas, com alguém insensato, com um homem insensato, e por isso ele escreve esse salmo. E já muito tempo depois na sua vida, ele tem outra situação em que ele se depara com a situação de insensatez do homem, e ele escreve um salmo que é muito parecido com a situação inicial. E aí, quando eu vi essa explicação, eu assim, me vi muito nos sermões que a gente vai preparar, que muitas vezes a gente recebe tema de sermão que é muito parecido com o que a gente já pregou, e a gente tenta até fugir do que a gente já pregou, mas não tem jeito, fica parecido e, né, meio uma versão, um release, uma versão aprimorada, mas pode ter sido isso que aconteceu aqui. Esse salmo era considerado, então, o que os judeus chamavam de maskil, que é um salmo didático, um salmo para ensinar. Os cânticos, eles tinham essa função também de ensino, e esse salmo era um salmo pedagógico, e era para ser tocado aí ao som da cítara. E a estrutura do salmo, então, é de cada versículo desse, é uma estrofe do salmo. Cada versículo era uma estrofe a ser cantada. E como estudando, eu vi que havia essa estrutura, então eu queria falar de cada versículo, porque se
em que pese o paralelismo hebraico aqui, mas se o salmista, o compositor, ele fez cada estrofe separada, é porque ainda que ele retomasse um assunto anterior, mas ele está querendo ensinar algo, ou enfatizar algo em cada uma das estrofes. Então a primeira estrofe é o primeiro versículo, e a gente podia intitular essa estrofe, e sem querer copiar Vinícius de Moraes, a gente podia intitular ele de A Insensatez, né? Ele fala da insensatez do homem natural, do homem adâmico, por assim dizer, né? O homem sem Deus. Ele diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. As pessoas podem se esforçar ao máximo para fazer o bem, para praticar o que acham que é o bem, mas sem estarem numa situação de graça, debaixo da cruz de Cristo, sem estarem em Deus, elas jamais podem fazer um bem que agradam a Deus. Elas podem criar práticas espiritualistas, elas podem justificar suas atitudes dizendo que estão fazendo o bem, mas o bem verdadeiro só é bem de fato se for em Cristo Jesus, se for em Deus. E isso tem sido a tônica do homem desde o Éden. Deus cria o homem para louvor da sua glória. O propósito do homem, diz lá na nossa confissão de fé, o nosso catecismo é glorificar a Deus, gozá-lo perpetuamente. Mas o homem se nega, se rebela contra contra o Criador, contra o objetivo e a finalidade para que foi criado. Revelar a Deus, glorificar a Deus. E ele então busca fazer o seu próprio bem, negando o bem que vem de Deus. E dessa forma, quem sabe ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal como Deus, fazendo a sua própria vontade, longe de Deus. O homem não pode, ele é incapaz de realizar o bem que agrada a Deus sem estar numa posição de submissão, sem estar numa posição de dependência a Deus. Às vezes a gente olha para a pessoa e diz: rapaz, essa pessoa é tão boa, ela só falta se converter, mas ela é tão boa, é quase crente, que é quase, não é nada. O bem que ela faz, a justiça que ela pratica diante do Senhor, como diz o profeta, são como trapos de imundícia. Deus não aceita apenas as obras das mãos dos homens, como se um coração não regenerado pelo Espírito Santo pudesse produzir um verdadeiro bem, pudesse praticar o bem, que é aquele que agrada a Deus. Lembra da história de Abel e Caim? Se vocês forem lá para Gênesis capítulo 4, o verso 4, ele é emblemático, porque ele diz assim, que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Não se trata apenas da obra, da oferta em si, mas da vida daquele que oferece a oferta, que traz a oferta aos pés do Senhor. Então, ainda que o mundo possa fazer campanhas e tentar de uma forma ou de outra dizer que faz o bem, ele está nessa situação aqui de insensatez, porque quer fazer o bem segundo o seu próprio entendimento, segundo as suas próprias obras. E Deus, ele aceita não apenas a obra, mas ele aceita a pessoa que faz a obra. E ele só pode aceitar se estiver debaixo do sangue de Cristo Jesus. A insensatez humana se manifesta no fato de que o homem quer se convencer de que ele é bom, longe de Deus. E longe de Deus isso é impossível, porque as suas obras estão maculadas pelo pecado. O desejo de reconhecimento, pelo desejo de fama, o desejo de favorecimento, de retribuição, pela injustiça do seu próprio coração, pelo seu egoísmo. Então, o homem diz no seu coração: não há Deus, não há. E por isso, não há quem faça verdadeiramente o bem. O homem apenas, ele vai de mal a pior, corrompe-se, pratica iniquidade. Já não há quem faça o bem. Paulo explica bem isso lá em Romanos capítulo 1, especialmente nos versos 18 a 22. Ele diz que o homem, tendo o conhecimento de Deus,
através de toda a criação, Deus se revela através de tudo que Ele criou. O próprio homem é a imagem e semelhança de Deus, mas tendo conhecimento de Deus, o homem se nega a reconhecer, ele fecha os olhos, ele dá as costas para a revelação, ele prefere buscar outras explicações, mas ele, no seu coração insensato, ele diz: não há Deus. Queridos, de pronto nós podemos perceber, através dessa verdade, que nós não podemos, nem devemos evangelizar as pessoas como se elas fossem neutras em relação a Deus. Mesmo o ateu, ele tem algum conhecimento de Deus. Ele nega tanto a Deus que ele acaba acreditando naquela mentira de que não há Deus. Mas ele tem um pré-conhecimento de Deus, porque foi assim que Deus o criou. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 que por isso tais homens são indesculpáveis. Nós não podemos evangelizar as pessoas como se elas fossem ignorantes em relação à existência de Deus, e nem pensar que de alguma forma lógica a gente consegue convencer alguém a respeito de Deus. Não, mas eu vou explicar aqui, eu vou explicar a palavra e a pessoa vai entender pela lógica, de forma objetiva, de que há Deus. Não é dessa forma que nós provamos a existência de Deus, porque de fato o homem escolheu a insensatez em vez da sabedoria. E o salmista continua na segunda estrofe, versículo 2: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E quando eu li esse versículo, eu me lembrei, imediatamente me lembrei da mulher samaritana. Por isso essa segunda estrofe eu cantaria aquela música que ache em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor, porque a palavra do Senhor, o Espírito Santo aqui inspirou o salmista para dizer: Deus olha do céu os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há alguém que o busque. E Jesus, quando estava conversando com a mulher samaritana, ele confronta ela com seus pecados, com a sua vida promíscua, e ela meio que tentando tangenciar, mudar de assunto, ela diz: mas Senhor, é o seguinte, os samaritanos dizem que a gente devia adorar aqui no Monte Gerizim, os judeus dizem que é lá em Jerusalém, onde é que a gente adora? Ela diz: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura. Então Deus olha do alto, procurando os seus adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é isso que Deus faz em toda a história, desde Adão, se revelando progressivamente, revelando a sua graça, vindo ao encontro do homem, trazendo salvação ao homem, concedendo salvação, fazendo pactos, porque um Deus todo-poderoso, que não tem necessidade de se submeter a um pacto com o homem, vai fazer um pacto com ele se submetendo a um compromisso com ele, porque é graça do Senhor, alcançando o homem, o pecador, trazendo salvação para ele, visita o homem com a sua lei. O homem está tão distante do Senhor que Deus envia a lei para que ele pudesse reconhecer o seu pecado, voltar para Deus e buscar a salvação, porque a graça do Senhor estava presente ali também. Mas o homem, na sua insensatez, ele não entende, ele se volta contra Deus. O propósito do Filho, o próprio Deus encarnado, veio até nós, entregou a sua própria vida, para que pudéssemos ser enxertados na videira e restaurados a imagem do próprio Filho para adorar a Deus, para nos reconciliarmos com Deus, com a nossa missão principal de adorá-lo, de glorificá-lo. Meus irmãos, e como aplicação aqui, nossa maior necessidade, de fato, na nossa vida, nós conversávamos sobre isso no grupo do estudo do livro, grupo discipulado, que a nossa maior necessidade não é outra coisa nessa vida que não seja adorar a Deus e buscá-lo, que esse é o ensinamento de Jesus. Pessoal, vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir, estão preocupados com o salário, estão preocupados com as contas, mas vosso Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. Busquem antes a necessidade de vocês, criados, a nossa necessidade, criados à imagem e semelhança de Deus,
é antes de qualquer coisa, buscá-lo, é adorá-lo, é glorificá-lo. Essa é a nossa verdadeira necessidade, e o Pai procura esses adoradores. Esse é o ensinamento de Jesus, e Deus está se revelando a cada dia, o mesmo Deus Criador, Redentor, cheio de graça, olhar para nós. Será que Ele vai encontrar quem o busque? Será que Ele vai encontrar quem o adore? Ou estamos com a mesma insensatez do mundo, buscando as outras coisas e negando o nosso Deus? A terceira estrofe, o terceiro versículo, o salmista diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A resposta do homem é essa graça do Senhor, essa deixa de graça, a salvação que o Senhor oferece. A resposta do homem é rejeição. Deus criou o homem com esse propósito, louvor da sua glória. Agora Deus olha para a sua criação e vê que a sua semelhança, o homem que Deus criou, com os olhos para contemplar a natureza, os ouvidos para ouvir a voz do Senhor, a boca para louvá-lo, que está sendo usado toda a sua a criatura sendo dedicada ao seu próprio interesse, à sua própria vontade, ao seu egoísmo, a outras práticas que não a glorificação do nome do Senhor. Ao contrário, como diz o apóstolo Paulo, o homem vai buscar preencher então essa necessidade que ele tem de adoração, de transcendência. Ele vai buscar ídolos de madeira, de mármore, ídolos de pedra, vai buscar ídolos humanos para se render, entronizar e adorar. Será que o Senhor, até quando Ele vai tolerar com paciência a sua criatura, o homem, e não vai trazer a sua ira por ver a corrupção da sua criação? Nós nascemos com culpa e a corrupção de Adão. Essa é a nossa situação quando nós nascemos, tolos, insensatos, corrompidos, nos enganando, cegos, que não conseguem ver e discernir que Deus existe, que é um Deus soberano, que é um Deus que salva. É assim que nós somos, naturalmente. Nossa inclinação natural é de descrença, é de ausência de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, eu li outro dia um exemplo, uma analogia que se encaixa muito bem aqui. Se a gente soubesse que há um prédio em chamas, está pegando fogo, mas você sabe que tem uma pessoa ali que de repente ela não tem ciência de que o prédio está pegando fogo. Ela está ali talvez descansando, dormindo, e não está ciente disso. Você não faria de tudo para ir lá e resgatar? Se fosse uma pessoa conhecida sua, se fosse uma pessoa da família. E é exatamente isso que acontece com todos aqueles que não creem no Senhor, todos aqueles que se recusam a reconhecer em Cristo Jesus a sua única salvação. Estão seguindo para a destruição. Essa é a realidade da humanidade caída, rumando para o inferno, e está posta diante de nós. Não para sermos orgulhosos, não, eu consigo, eu sei que Deus existe, nem para sermos legalistas e moralistas e olharmos para o texto e dizermos assim: realmente, essas pessoas do mundo são incrédulas, elas merecem o inferno. Não, mas para clamarmos ao Senhor, para nós pregarmos o evangelho da salvação, que pode tirar essas pessoas dessa situação de insensatez e de cegueira. Versículo 4: acaso não entende os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. As pessoas cegas, insensatas, sem Cristo, elas não apenas ignoram que foram criadas para glorificar a Deus, mas elas ativamente se levantam contra o povo de Deus, aqueles que desejam adorá-lo. A nossa adoração incita a oposição dos incrédulos. Isso é a mais pura verdade.
A nossa adoração, o fato de nos reunirmos como igreja, você fala para os seus colegas do trabalho, para os seus colegas da universidade, da escola, diz assim, rapaz, eu tenho, no final de semana, ele quer fazer uma programação, diz, rapaz, eu vou para o culto de adoração, porque é lá onde a minha igreja se reúne, é onde eu adoro ao Senhor, eu vou lá adorar, eu vou lá ministrar louvor, eu vou orar na quarta-feira. As pessoas dizem, você vai fazer o quê? Você vai deixar de estar descansando, você vai deixar de estar no clube, você vai deixar de estar tomando uma com os amigos para estar na igreja. Você está louco? Porque a nossa adoração, a nossa vida de devoção e adoração, ela incita as pessoas que estão insensatas e cegas à revelação do Deus Salvador, elas também estão em uma situação de ódio, não só contra Deus, mas contra o seu povo. E o salmista entende isso, ele diz assim, acaso não entende os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Aqueles que rejeitam o Senhor, rejeitam também o seu povo. Meus irmãos, a igreja é uma afronta para esse mundo caído, porque nós somos um lembrete nesse mundo cego de que as pessoas estão caminhando com os olhos fechados para Deus. Nós somos aqui o farol que está dizendo ao mundo, dizendo às pessoas, vocês estão cegas, caminham sem Deus para a perdição. Semana após semana, nós lembramos para a humanidade caída que há um Deus e que o homem precisa reconciliar-se com Ele, que há um Deus que age para conosco com graça, mas que haverá um juízo sobre todos aqueles que agem com insensatez e não lhe darem a glória devida ao seu nome. No versículo 5, caminhando para o fim, ele diz, tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os olhos daquele que te sitia, tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. E a imagem aqui é de Deus desprezando é um momento posterior ao momento em que Deus busca e que não encontra adoradores, é um momento em que Deus busca e não encontra um sequer que faça o bem, que lhe agrade. E agora Deus despreza também a rejeição do povo para com Deus, agora gera a rejeição futura de Deus para com estas pessoas, os obreiros da iniquidade. O desprezo é dito em forma do Deus dispersar os ossos, e a ideia aqui é de não ter nem lugar, porque por mais indigno que seja a pessoa, você reserva, ainda que uma cova rasa, para colocar ali os seus ossos, um mínimo de respeito àquela pessoa, e Deus está ali dispersando os ossos, desprezando sequer que permita que sejam sepultados. O maior castigo para aqueles que rejeitaram e que rejeitam a Deus e a sua salvação é serem rejeitados por Deus. É tempo de salvação e daqueles que o Senhor destinou à salvação serem alcançados pela graça, pelo evangelho da graça, pela pregação do evangelho. Mas o dia se aproxima e já vai alta a hora em que o Senhor não mais estenderá a sua mão de graça e salvação, mas virá com juízo e condenação a todos quantos não creram em seu Filho e que foram rebeldes na sua própria insensatez, de como deuses acharem que podiam viver como queriam, fazer o que queriam longe de Deus, ignorando como se Deus não existisse, e vivendo para os seus próprios prazeres e seus próprios interesses. Está chegando o dia em que Deus vai trazer a sua ira também sobre estes que ignoraram a sua existência, ou fizeram de conta que Deus não existiu e não se curvaram ao Criador. E aqui há essa figura de autoridade, de que onde não há quem temer, né? Toma-se de grande pavor onde não há quem temer. Quando tem autoridade por perto, a gente muda de comportamento, né? Eu estou cansado de fiscalizar e quando eu vejo o carro vai se aproximando, aí você começa a ver o carro se balançar. Ou então quando ele passa, quando eu mando parar e o carro para na frente assim, na fiscalização, e eu vejo o carro todo mundo se balançando e tal, o pessoal puxando o cinto, se ajeitando, bota o menino na cadeirinha que não estava, porque no imaginário coletivo, no trecho, não tem fiscalização. Mas quando passa que tem a blitz, que tem um policial pedindo para parar, e todo mundo se ajeita. Aí se está falando no celular, ele diminui a velocidade antes de chegar lá para poder desligar. Eu tenho que ligar que o policial está aqui. Aí desliga para não ver que está falando no celular.
Porque quando tem autoridade por perto, a gente muda de comportamento. E esse mundo que deseja andar sem limites, nas trevas, se incomoda quando os embaixadores do rei, que somos nós, pregam a verdade de que eles precisam se submeter a Deus. Quando o dono de casa não está, não há quem temer. Assim eles pensam, porque ignoram a presença de Deus, a existência de Deus, e querem então impor a sua conduta pecaminosa. Ah, não, tem que ser dessa forma. Mas o rei está vindo. Ele já passou aqui uma vez. E quando ele passou, nunca viu-se tanto demônio correndo, se estribuchando, porque o rei estava aqui. Ele estava caminhando aqui. E na história do Novo Testamento, você não vê em nenhum momento da igreja ter tanta situação de expulsão demoníaca, de legiões saindo, porque o rei estava aqui presente. E por isso, então, a palavra do Senhor está dizendo assim, olha, não temam, porque aquele que venceu a própria morte vai vir. Esse mesmo rei, cheio de autoridade, toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Esse mesmo rei que venceu a própria morte virá mais uma vez em glória, para uma vitória definitiva sobre o mundo, sobre o diabo e sobre todos os operadores da maldade, que hoje parecem tão poderosos para dizer o que é certo e o que é errado, como a igreja deve se comportar ou não. Esses que parecem tão poderosos, eles não é chegada a hora do nosso Salvador voltar em poder e glória e estabelecer a sua vitória definitiva sobre o mal. E finalizando, ele diz assim: quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. E o último versículo, eu intitulei assim: a plenitude de alegria, aguardando-nos na restauração de Israel. Nós vivemos essa expectativa, meus irmãos. A expectativa e uma esperança presente no coração de todo aquele que crê, ainda que ele possa passar por momentânea e passageira tribulação. Aqueles que se voltam ao seu Criador compreendem na redenção em Cristo Jesus o seu plano mestre eterno de formar um povo de toda língua, tribo e nação para manifestar a sua graça e o poder da sua glória. A nossa expectativa é de ver restaurado a sorte do povo da aliança. Não o povo de Israel, geograficamente falando, mas o povo de todos os tempos, todos aqueles que creram nessa mensagem, que de fato viveram reconhecendo que há um Deus criador e que salva. A esperança do gozo da alegria indizível no Senhor, uma alegria eterna, plena na presença de Deus, que hoje experimentamos em parte, experimentamos um pouquinho, mas experimentaremos de forma plena quando Ele voltar. Esperança de ver cumprida a salvação e a vitória dos reis dos reis. Meus irmãos, se não fosse o Espírito Santo de Deus, se não fosse a graça do Senhor, nós estaríamos nessa situação, cegos, insensatos, e muitas vezes mesmo à luz da palavra de Deus, do Espírito Santo tendo regenerado o nosso coração, nós buscamos viver assim, afastando Deus de certas áreas de nossa vida, querendo fazer a nossa própria vontade, resolver a nossa vida, como insensatos. Mas pela graça do Senhor, se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós sequer reconheceríamos que Ele é Deus. Nós precisamos de humildade para testemunhar sobre Cristo. Precisamos levar a mensagem de salvação, de que de Sião veio o Salvador, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E nós nos reunimos aqui na reunião de oração, no culto dominical, para renovar essa esperança, para falar dessa expectativa de que essa salvação está mais próxima do que quando nós cremos a primeira vez. E todo que nele crê experimenta dessa esperança de vida eterna e se alegrará nele agora e para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra.
Te agradecemos por essa esperança que o Senhor tem colocado no nosso coração. No mundo cego e insensato, tanta cultura, Senhor, tanta ciência, tanta sabedoria humana, que não consegue reconhecer que há um Deus Criador, que nos fez para a sua glória e para o seu louvor, e que enviou o seu Filho para que pudéssemos nele sermos restaurados, nele pudéssemos adorar a Ti, Senhor, e vivermos para a glória do Teu nome. Ó Deus, renova em nós essa expectativa e essa esperança de vida eterna. Restaura a alegria da salvação, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Opera isso no meio do Teu povo, aqui, Senhor, e espalhado em toda a terra, para a glória do Senhor. É assim que nós Te oramos, como igreja do Senhor, como Teu povo, eleito e santo. E toda glória, honra e louvor seja dada a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.